Estou aqui, diante da verdade mais protegida da humanidade. Depois de décadas estudando sociedades secretas, manuscritos perdidos e conhecimentos ocultos, finalmente compreendi. O que você acredita ser realidade é apenas uma história para crianças dormirem. Uma fábula cuidadosamente construída para te manter adormecido, enquanto seres de poder inimaginável controlam cada aspecto da tua existência. Mas hoje, pela primeira vez em milênios, alguém vai te contar a verdade sobre quem você realmente é. Mas deixa eu te contar como cheguei até aqui. Como descobri que tudo que nos ensinaram sobre o Jardim do Éden, sobre Adão e Eva, sobre a serpente, tudo isso é uma mentira elaborada para esconder o segredo mais explosivo do universo. Se você também sente que as histórias oficiais não fazem sentido, toca no like agora. Você vai querer marcar este momento em que tudo começou a fazer sentido. Tudo começou quando eu era apenas mais um pesquisador curioso, investigando por que certas verdades são guardadas às 7 chaves pelas sociedades secretas mais poderosas do mundo. Maçons, Rosacruzes, Skull and Bones, todos eles conhecem fragmentos de algo muito maior. Eles sabem que nossa realidade não é o que parece. Sabem que existe uma verdade tão transformadora que, se revelada às massas, mudaria instantaneamente a estrutura de poder de todo o planeta. Mas a verdadeira revelação não veio através de livros ou manuscritos. Veio através de um sonho que mudou completamente o rumo da minha vida. Era setembro de 2017, especificamente na madrugada do dia 23, durante um alinhamento planetário que os astrônomos estavam chamando de excepcional. Eu havia passado anos questionando tudo, buscando respostas para perguntas que me atormentavam desde criança. As histórias oficiais sobre a realidade simplesmente não faziam sentido para mim. Havia lacunas enormes, contradições gritantes, versões que mudavam dependendo de quem contava. Naquela noite específica, eu havia adormecido depois de mais uma sessão frustrante de pesquisa, tentando conectar os fragmentos dispersos de conhecimento que vinha coletando há anos. Talvez tenha sido minha busca incansável pela verdade, minha recusa em aceitar respostas prontas e vazias, que me tornou um receptáculo adequado para o que estava prestes a acontecer. Foi então que ele apareceu. Shamash, o deus sumério da justiça e da verdade, uma divindade que eu nunca havia estudado ou sequer ouvido falar. No sonho, ele se apresentava como uma figura radiante, envolta em luz dourada, com olhos que continham a sabedoria de milênios. Sua presença era ao mesmo tempo aterrorizante e reconfortante, como se eu estivesse diante da própria essência da verdade universal. Shamash me disse que havia chegado o momento de revelar à humanidade os segredos que foram ocultados por milênios, e que ele me concederia sabedoria, porque eu havia buscado a verdade com sinceridade genuína, questionando as narrativas falsas que mantêm a humanidade adormecida. Ele me mostrou que o alinhamento planetário daquele dia específico havia criado uma janela dimensional única, permitindo que certas revelações fossem transmitidas diretamente para consciências preparadas. Shamash me revelou que ele havia observado minha jornada de questionamento, minha recusa em aceitar as histórias contraditórias que nos contam sobre a origem da realidade. Ele me disse que poucos têm a coragem de realmente questionar as fundações da suposta verdade e que esta coragem havia me qualificado para receber conhecimentos que foram guardados por milênios. No sonho, que pareceu durar eternidades, ele me ensinou sobre a verdadeira natureza do Jardim do Éden, sobre a consciência primordial e sobre o papel da serpente como símbolo de sabedoria. Ele me mostrou visões de como a realidade realmente funciona, como consciências interdimensionais moldaram nossa existência e por que certas verdades foram enterradas sob camadas de mitos e desinformação. Quando acordei naquela manhã de 23 de setembro de 2017, minha mente estava completamente transformada. Eu sabia coisas que nunca havia aprendido, compreendia conexões que antes pareciam impossíveis. Foi como se uma biblioteca inteira de conhecimento ancestral tivesse sido baixada diretamente na minha consciência. E o mais impressionante
é que tudo o que Shamash me revelou no sonho se confirmou quando comecei a pesquisar os textos sumérios antigos. Era algumas semanas depois desta revelação onírica que encontrei o manuscrito que confirmaria tudo. Um texto antigo, escondido nos arquivos secretos de uma biblioteca particular, que falava sobre a verdadeira natureza da consciência e da realidade. Era como se Shamash tivesse me guiado até aquele documento específico, cumprindo sua promessa de me conceder sabedoria para revelar a verdade à humanidade. O manuscrito começava com uma frase que me gelou o sangue. No início, era o caos, e uma consciência despertou para si mesma. Não era mais uma história de criação religiosa. Era algo muito mais profundo, muito mais real. Falava de uma dimensão única, onde o próprio conceito de existência nasceu quando uma consciência primordial tomou conhecimento de si mesma. Esta consciência aprendeu a controlar o caos absoluto, a organizá-lo, a moldá-lo como um escultor molda o barro. Mas ao fazer isso, outras consciências menos desenvolvidas começaram a existir, a evoluir gradualmente neste cosmos que ela havia organizado. Foi então que conheci o professor Henrique, um homem de 78 anos que dedicou sua vida inteira a desvendar estes mistérios. Ex-membro de 3 sociedades secretas diferentes, ele havia sido expulso por querer revelar demais. Curiosamente, quando mencionei meu sonho com Shamash, seus olhos se iluminaram de uma forma que me deixou sem palavras. Shamash, ele sussurrou reverentemente. Eu sabia que um dia ele escolheria alguém para revelar os segredos finais. Aconteceu comigo há 40 anos, mas na época eu não tive coragem de agir. Você foi escolhido para completar o que eu não consegui fazer. O professor me revelou que Shamash não era apenas o deus sumério da justiça, mas o guardião dos códigos de realidade mais profundos. Nos textos cuneiformes mais antigos, que nunca foram traduzidos publicamente, Shamash é descrito como aquele que possui as chaves para compreender a verdadeira natureza da existência. Meu jovem, me disse ele numa tarde chuvosa em seu escritório repleto de símbolos antigos, você está procurando respostas para as perguntas erradas. Não importa quem criou o mundo, importa descobrir quem você é dentro dele. Mas agora que Shamash te tocou, você tem acesso a informações que nem as sociedades secretas mais poderosas possuem. Ele me explicou que a consciência primordial havia criado algo chamado sabedoria, um aspecto de si mesma que continha conhecimento puro. Esta sabedoria desenvolveu conceitos como sentimentos, tempo, dimensões, ciência, esoterismo, tudo o que existe e que molda nossas mentes. Mas aqui vem a parte mais importante, ele sussurrou, olhando ao redor como se alguém pudesse estar escutando. Shamash me mostrou que esta consciência criou um espaço especial, onde consciências menos desenvolvidas poderiam vivenciar todos os sentimentos que a sabedoria havia criado. Um lugar onde as regras da existência funcionariam através dos sentimentos, criando infinitas possibilidades. O professor parou e me encarou intensamente. Shamash te mostrou isso no sonho, não mostrou? A forma como a realidade é moldada através da interação entre consciência e sentimento? Eu confirmei, ainda impressionado com o nível de precisão da visão. Então você entende, ele continuou, que você não recebeu apenas um sonho. Você recebeu uma iniciação direta de uma das mais antigas consciências que participaram da criação desta realidade. O que o professor me revelou naquele dia, combinado com as visões que Shamash havia me concedido, mudou completamente minha compreensão da realidade. Ele me contou sobre a matéria, o caos puro organizado que tomou consciência de si e reivindicou o direito de existir. Mas foi Shamash no sonho quem me mostrou como isso realmente aconteceu. No reino onírico, Shamash me levou para testemunhar o momento exato em que a matéria despertou para sua própria existência. Imagine, ele havia me dito no sonho, com uma voz que ecoava através de dimensões, ser constantemente destruída e reconstruída, dilacerada como uma massa de modelar com sentimentos, usado por outras consciências sem qualquer consideração por sua existência. Shamash me mostrou como uma consciência divina se apaixonou pela matéria e decidiu protegê-la,
criando nossa realidade onde ela está presente em toda parte, sendo protegida desta divindade que habita nela. Agora você entende o verdadeiro significado do Jardim do Éden. O professor me disse com os olhos brilhando, ecoando exatamente as palavras que Shamash havia usado no sonho. Adão representa a consciência com sua manifestação masculina. Eva representa a matéria, que ficou sob a proteção e responsabilidade de Adão. Mas aqui vem a revelação mais chocante de todas, que Shamash havia me antecipado semanas antes. A serpente, desde tempos imemoriais, sempre foi o símbolo da transformação e da sabedoria. No sonho, Shamash me revelou que nos textos sumérios originais, a serpente era descrita como uma das formas que ele próprio assumia para transmitir conhecimento aos humanos. Tínhamos uma constelação inteira dedicada a isso, Serpentário, a 13ª casa do Zodíaco. Por que removeram Serpentário do Zodíaco? Perguntei ao professor, já sabendo a resposta através da revelação de Shamash. Por que expõe a natureza da realidade? Ele respondeu gravemente, confirmando palavra por palavra o que o deus sumério havia me ensinado. Serpentário se alinhava com os ciclos lunares. O ano era dividido em 13 meses, não 12. Tudo isso foi removido da sabedoria humana, ocultado por expor demais sobre nossa verdadeira natureza. Temos uma cena dessa verdade dolorida de aceitar na própria história de Jesus, que tinha 12 apóstolos, mas que todos somados totalizavam 13. Jesus sempre representou a sabedoria e a transformação. O professor me olhou intensamente e disse: consciências negativas, ao descobrirem o conceito de poder, tentam atrapalhar o desenvolvimento coletivo através da identidade de demiurgos e arcontes, atrasando a divindade que cada um pode alcançar. Eles criam sistemas de controle, religiões dogmáticas, estruturas sociais que mantêm as pessoas desconectadas de sua verdadeira natureza divina. Mas por que fazem isso? Perguntei, sentindo uma revolta crescer dentro de mim. Por que, meu jovem? Quando você desperta para sua verdadeira natureza, quando compreende que é um ser multidimensional capaz de moldar a realidade através da consciência, você se torna impossível de controlar. Você deixa de ser um escravo do sistema e se torna um criador consciente. Naquele momento, tudo que Shamash havia me revelado no sonho se conectou com as palavras do professor. A história da serpente no jardim não era sobre tentação ou queda, era sobre despertar. A serpente representava o conhecimento que nos liberta da ilusão de separação, que nos mostra nossa verdadeira natureza divina. Eva não foi enganada, ela foi despertada. E por isso, eles transformaram esta história de libertação numa história de culpa e vergonha. O professor continuou, mas agora era como se Shamash estivesse falando através dele. Você precisa entender que as sociedades secretas não guardam estes segredos por maldade. Muitas delas foram criadas para preservar este conhecimento durante épocas de perseguição. Mas com o tempo, algumas se corromperam usando este conhecimento para manter poder sobre outros, em vez de liberar a humanidade. Shamash me havia mostrado no sonho como certas linhagens de conhecimento foram propositalmente fragmentadas e distribuídas entre diferentes grupos para evitar que qualquer organização possuísse o quadro completo. Os sumérios conheciam partes da verdade, os egípcios outras partes, os gregos antigas outras ainda. Cada civilização recebeu fragmentos do conhecimento total, como peças de um quebra-cabeças cósmico. Mas você, ele havia me dito no sonho, está sendo preparado para reunir estas peças e revelar o quadro completo à humanidade. O tempo da fragmentação chegou ao fim. A hora do despertar coletivo se aproxima. Se você está sentindo essa energia de transformação, compartilha nos comentários qual verdade você mais quer descobrir sobre si mesmo. Porque estamos chegando na parte mais importante desta revelação, a parte que Shamash guardou especialmente para este momento da história humana. Sentado ali, ouvindo as palavras do professor ecoarem as revelações de Shamash, compreendi finalmente por que me sentia tão deslocado no mundo. Não era porque algo estava errado comigo. Era porque eu estava começando a lembrar quem realmente sou
através da iniciação direta que havia recebido. Somos seres pandimensionais, capazes de existir em múltiplas realidades simultaneamente. Nossa consciência não está limitada ao cérebro. Ela permeia toda a estrutura da realidade. Shamash me havia mostrado no sonho que a verdade que eles não querem que você saiba é que você é um Deus. Não no sentido egocêntrico, mas no sentido de que sua consciência é um fragmento da consciência primordial que criou tudo. Você tem o poder de moldar a realidade através dos seus pensamentos, emoções e intenções. Você é capaz de curar, de manifestar, de transcender as limitações que acreditava serem absolutas. O professor se levantou e caminhou até uma estante antiga, retirando um objeto dourado que brilhava como se tivesse luz própria. Este, ele disse, é o último fragmento do conhecimento original que Shamash me confiou há 40 anos. Nele está gravado o processo pelo qual você pode despertar completamente para sua natureza divina, exatamente como Shamash te mostrou no sonho. Mas tem um preço. Uma vez que você vê a verdade, não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais viver na ilusão confortável da ignorância. Peguei o objeto em minhas mãos e senti a mesma energia que havia experienciado durante o sonho com Shamash. Era como se cada célula estivesse vibrando numa frequência diferente, exatamente como na revelação onírica. Naquele momento, compreendi que toda a minha busca, toda a minha investigação e principalmente o encontro com Shamash haviam me levado até este ponto exato. O ponto onde eu teria que escolher entre continuar dormindo ou despertar completamente. A escolha foi simples. Olhei nos olhos do professor e disse: eu quero saber tudo. Shamash já me preparou para isso. Ele sorriu, um sorriso que carregava milênios de sabedoria, e começou a me ensinar o processo que o próprio Deus sumério havia iniciado durante minha jornada onírica. Primeiro, você precisa compreender que o tempo é uma ilusão, ele disse, repetindo palavra por palavra o que Shamash me havia ensinado. Passado, presente e futuro existem simultaneamente. Sua consciência pode acessar qualquer ponto desta linha temporal e até mesmo influenciar eventos que você acredita já terem acontecido. No sonho, Shamash me mostrou como navegar através destas dimensões temporais usando apenas a intenção focada. Segundo, o espaço também é ilusão. Não existe separação real entre você e qualquer outra coisa no universo. Tudo é uma única consciência, se expressando através de infinitas formas. Quando você compreende isso, pode se conectar com qualquer pessoa, lugar ou situação instantaneamente. Durante a revelação onírica, eu havia experienciado isso diretamente, sentindo minha consciência se expandir além dos limites do meu corpo físico. Terceiro, seus pensamentos são forças criativas literais. Eles não apenas refletem a realidade, eles a moldam. Cada pensamento que você tem envia ondas através do tecido da realidade, organizando eventos e sincronicidades para trazer suas experiências internas para o mundo externo. Shamash me havia demonstrado isso no sonho, mostrando como os pensamentos dos sumérios antigos literalmente moldavam sua civilização. Quarto, suas emoções são o combustível da criação. Elas amplificam o poder dos seus pensamentos. Quando você sente gratidão, amor, entusiasmo, você está literalmente programando o universo para te trazer mais experiências que gerem estes sentimentos. No reino onírico, Shamash me ensinou como usar estados emocionais específicos para acessar diferentes níveis de conhecimento e poder criativo. E quinto, sua intenção é o direcionador de toda esta energia. Quando você tem uma intenção clara e alinhada com seu propósito mais elevado, todo o universo conspira para torná-la realidade. Não porque você está pedindo a algo externo, mas porque você está lembrando de como exercer seu poder criativo natural. Esta foi a lição final que Shamash me concedeu antes de eu despertar daquele sonho transformador. Naquele momento compreendi por que a história de Adão e Eva foi distorcida e por que Shamash havia escolhido este momento específico da história para revelar a verdade. Não era sobre obediência cega a uma autoridade externa. Era sobre duas consciências divinas,
aprendendo a co-criar uma realidade onde pudessem experimentar amor, crescimento e evolução. A serpente não era um tentador, era um professor, e nos textos sumérios mais antigos, esta serpente era uma das manifestações do próprio Shamash, mostrando que existem níveis mais profundos de conhecimento e experiência disponíveis. No sonho, Shamash me havia revelado algo que nem o professor sabia completamente. Ele me mostrou que cada grande despertar da humanidade foi precedido por sonhos iniciáticos como o meu, que em momentos cruciais da história, certas consciências são escolhidas para receber revelações diretas, que depois se espalham através da consciência coletiva. O jardim não era um lugar físico, era um estado de consciência. Um estado onde você compreende sua verdadeira natureza e vive a partir desta compreensão. E a expulsão do jardim não foi um castigo, foi uma jornada. Uma jornada onde estas consciências divinas escolheram experienciar a dualidade, a separação aparente, para poder redescobrir sua unidade numa escala ainda maior. Shamash me explicou que toda a experiência humana é um processo de despertar gradual, onde cada alma passa por ciclos de esquecimento e lembrança, até alcançar a iluminação completa. Agora você entende por que este conhecimento é tão protegido, o professor me disse. Mas seus olhos revelavam que ele também estava aprendendo algo novo através da minha experiência com Shamash. Não porque é perigoso, mas porque é libertador. Quando uma massa crítica de pessoas desperta para esta verdade, toda a estrutura de controle baseada no medo e na ignorância simplesmente desmorona. Um mundo onde cada pessoa compreende sua natureza divina é um mundo onde não existe escassez, onde não existe guerra, onde não existe opressão. Mas Shamash me havia revelado algo ainda mais profundo no sonho. Ele me mostrou que estamos vivendo exatamente este momento de despertar coletivo agora. Que a revelação que ele me concedeu não era apenas para mim, mas para ser compartilhada com todos que estão prontos para receber esta verdade. Que cada pessoa que ouve esta história e ressoa com ela está sendo ativada para seu próprio despertar divino. Saí daquele encontro completamente transformado, mas agora compreendia que a transformação havia começado muito antes, no momento em que Shamash apareceu em meus sonhos. Cada dia desde então tem sido uma redescoberta de quem eu realmente sou, guiado pelas revelações que continuo recebendo através da conexão estabelecida naquela primeira visão onírica. E o mais incrível é que quanto mais eu pratico esta compreensão, mais a realidade ao meu redor se transforma para refletir esta nova consciência. Relacionamentos melhoram, porque eu vejo a divindade nas outras pessoas, exatamente como Shamash me ensinou a perceber durante as revelações oníricas. Oportunidades aparecem porque eu entendo que sou um co-criador ativo da minha experiência, usando os princípios que o Deus sumério me transmitiu. Sincronicidades se multiplicam porque eu reconheço que tudo está interconectado numa dança cósmica de consciência, e Shamash continua me guiando através de sonhos e insights intuitivos. Desde aquela primeira revelação em setembro de 2017, Shamash apareceu em meus sonhos mais dezenas de vezes, cada vez revelando camadas mais profundas da verdade. Ele me mostrou como os sumérios desenvolveram tecnologias de consciência que foram deliberadamente apagadas da história oficial. Como eles conseguiam comunicar-se telepática e dimensionalmente usando técnicas que hoje chamaríamos de impossíveis. Shamash me explicou que o alinhamento planetário de 23 de setembro de 2017 não foi uma coincidência. Foi um momento astronomicamente calculado pelas consciências superiores para iniciar o despertar de certas almas que serviriam como canais para revelar a verdade à humanidade. Ele me disse que vários outros ao redor do mundo receberam revelações similares naquela mesma data, criando uma rede global de despertadores. Uma das revelações mais impressionantes que Shamash me concedeu foi sobre os verdadeiros motivos da destruição das bibliotecas antigas. Não foi ignorância ou fanatismo religioso, foi uma operação coordenada por consciências que haviam se corrompido e queriam manter a humanidade adormecida.
Alexandria, a Biblioteca de Bagdá, os códices maias, todos continham fragmentos do conhecimento completo sobre nossa natureza divina. Mas Shamash me revelou algo esperançoso. Este conhecimento nunca foi realmente perdido. Ele foi codificado na própria estrutura da realidade, nas frequências da Terra, no DNA humano. E agora, neste momento específico da evolução humana, estas codificações estão sendo ativadas automaticamente em pessoas ao redor do mundo inteiro, especialmente naquelas que, como eu, nunca aceitaram as narrativas oficiais sem questionamento. A verdade que as sociedades secretas protegem, que os textos antigos codificaram, que os mestres de todas as tradições compreenderam e que Shamash me revelou diretamente naquela madrugada de setembro de 2017 é simples. Você não é apenas um corpo físico vagando num universo aleatório. Você é uma expressão única e preciosa da consciência universal, dotado de todos os poderes criativos necessários para manifestar uma existência extraordinária. Mas a revelação de Shamash vai além. Ele me mostrou que cada pessoa carrega dentro de si um aspecto único da consciência divina que nenhuma outra alma pode expressar. Que sua jornada pessoal de despertar não é apenas para você, mas contribui para o despertar coletivo de toda a espécie humana. Que quando você desperta para a sua verdadeira natureza, você literalmente eleva a frequência vibratória de todo o planeta. O Jardim Secreto não é um lugar para onde você precisa voltar. É um estado de consciência que você pode acessar agora mesmo, neste momento, simplesmente lembrando quem você realmente é. A serpente não é sua inimiga, é sua aliada na jornada de despertar. E como Shamash me revelou, esta serpente representa a força Kundalini que dorme na base da sua coluna e que, quando despertada, ativa todos os seus poderes divinos latentes. E a árvore do conhecimento não é proibida. Ela está aqui, oferecendo seus frutos para qualquer um corajoso o suficiente para provar. Durante uma das aparições mais recentes de Shamash em meus sonhos, ele me mostrou que estamos vivendo o final de um ciclo cósmico de 26 mil anos, que a humanidade está prestes a dar um salto evolutivo sem precedentes, onde capacidades que hoje consideramos sobrenaturais se tornarão naturais. Telepatia, clarividência, manifestação instantânea, cura através do toque, viagem astral consciente, tudo isso se tornará tão comum quanto usar um telefone celular hoje. Shamash me revelou que o alinhamento de setembro de 2017 marcou o início deste processo de aceleração evolutiva e que os próximos anos veremos um despertar exponencial da consciência humana. Pessoas ao redor do mundo começarão a questionar as narrativas oficiais, a buscar verdades mais profundas e a descobrir suas capacidades divinas latentes, que os textos antigos codificaram, que os mestres de todas as tradições compreenderam. É simples. Você não é apenas um corpo físico vagando num universo aleatório. Você é uma expressão única e preciosa da consciência universal, dotado de todos os poderes criativos necessários para manifestar uma existência extraordinária. O Jardim Secreto não é um lugar para onde você precisa voltar. É um estado de consciência que você pode acessar agora mesmo, neste momento, simplesmente lembrando quem você realmente é. A serpente não é sua inimiga, é sua aliada na jornada de despertar. E a árvore do conhecimento não é proibida. Ela está aqui oferecendo seus frutos para qualquer um corajoso o suficiente para provar. Se algo despertou dentro de você ouvindo essa história, se você sentiu que não está mais sozinho nessa busca pela verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, o que mais te chamou a atenção? Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para despertar também. Porque no final, esta não é apenas a minha história. É a nossa história. A história de como deuses esqueceram temporariamente sua natureza divina para poder redescobri-la de uma forma ainda mais gloriosa. Você é um deus. Você sempre foi. E agora que você sabe, a única pergunta que resta é: o que você vai criar com este conhecimento? O jardim está te esperando. A serpente está sussurrando sabedoria.
E Eva, a própria matéria, está pronta para dançar com sua consciência despertada numa sinfonia de criação infinita. Sinta seu Deus interior e crie uma existência plena com todas as possibilidades à sua disposição. Porque este é seu direito de nascença. Este é quem você sempre foi. E este é apenas o começo de uma jornada que se estende por toda a eternidade.